Então, aqui já está gravando, viu, gato? Está gravando aqui. Então, veja só, Viviana, aí a gente vai fechar esses dois blocos, né? Com a turma, na verdade, um bloco com a turma da manhã, a turma da noite, no caso vocês aí. A gente faz engenharia genética. E depois a gente dá a sequência à parte genética. Então, a gente vai pegar, como vimos a heredograma, a gente já viu, já vai partir para genes letais, segunda lei, entendeu? E a gente vai trabalhando dessa forma, beleza? Então, para ficar tudo filé. Show de bola. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Galera, vejam só. Nós vamos aqui, ó. De antemão, eu vou deixar já o chat aberto aqui, tá certo? A gente vai começando a fechar bem direitinho algumas coisinhas aqui. Então, gente, se liga. Para entender bem essa questão relacionada à engenharia genética, né, nós vimos aí o que são, o que seria técnica de DNA recombinante. Então, nós vamos agora aqui começar a falar sobre os transgênicos, certo? Então, gente, presta atenção. Muitas vezes há uma confusão em relação aos transgênicos. O que são transgênicos? Então, veja bem. Coloco esse ponto aqui, um conceito básico, Então, assim, os transgênicos, todo mundo fala, são aqueles organismos geneticamente modificados. Beleza, isso aqui, então, o que acontece? Você tem, nesse caso aqui, o objetivo principal dos transgênicos é fazer um processo aí de clonagem molecular. O objetivo inicial dos caras aí foi, na verdade, produzir clones moleculares. Vocês vão entender o que seria essa clonagem molecular. Então, um organismo, um transgênico, cujo você vai pegar esse organismo e vai modificá-lo geneticamente, através da inserção de material genético de outro organismo, de outra espécie. Então, presta atenção. Um organismo, para ser transgênico, ele precisa receber o material genético, neste caso aqui, de uma outra espécie, uma sequência de outra espécie. Então, o que acontece? Neste caso aqui, como nós estamos falando de transgênicos, é muito comum o pessoal chegar assim, tá, Evandro, eu sei que são transgênicos, então são OGMs. Galera, preste atenção nessa frase aqui, ó. Nem todo OGM, ou seja, nem todo transgênico, na verdade, nem todo organismo, geneticamente modificado é um transgênico. Porém, todo transgênico, ele é um OGM. Aí você diz, pronto, lascou tudo. Tu acabou de dizer que transgênico, então, ele é um organismo geneticamente modificado? Presta atenção. O transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado. Porém, nem todo OGM, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Vou te explicar agora, ficar bem fácil. Imagina que eu tenho uma bactéria chamada de Escherichia, ou Escherichia, né? Ou Escherichia, como queiram. Na verdade, é Escherichia coli. Eu pego essa bactéria, retiro um gene, e eu pego esse gene dessa bactéria, que é responsável, eu vou potencializar a reprodução. Então, eu vou pegar um gene que é responsável pela produção de um ácido chamado IPABA. Um exemplo. Eu pego esse gene e vou inserir esse gene em outra bactéria da mesma espécie, Escherichia coli, para que essa bactéria eu tenha uma cepa bacteriana com a capacidade de reprodução ainda maior. Ou seja, eu modifiquei essa bactéria receptora, porém, ela não é um transgênico. Mas, Evandro, ela é geneticamente modificada? Sim, ela é geneticamente modificada. Pessoal, mas eu não posso, pelo amor de Deus, dizer que isto é um transgênico. Aí tu chega assim, mas, meu irmão, por que eu não posso dizer que isso é um transgênico se ele modificou geneticamente? Aí é que vem um conceito. Porque quando eu faço essa transferência de um gene da bactéria Escherichia coli para essa outra da mesma espécie, eu estou modificando a receptora, mas ela não é um transgênico porque ela não recebeu um gene de uma espécie diferente. Então, por isso que esse conceitozinho, essa frasinha aí, ó, nem todo OGM é um transgênico, mas todo transgênico é um OGM. Tranquilo isso aqui? Então, fiquem atentos a esse conceitozinho aí. Existe, obviamente, esse símbolo aqui, todo mundo já deve ter visto, com certeza. Este símbolo aqui, esse T, né, a cor preta dentro deste triângulo amarelo, é clássico. Isso daqui foi, obviamente, uma obrigatoriedade. Nós estamos falando aí em 2003, quando entra em vigor a Lei de Biossegurança e alerta pela Organização Mundial de Saúde e também pelo Ministério da Saúde, para alertar o consumidor que as empresas que trabalhassem com organismos transgênicos trabalhariam no máximo com 8% do alimento com transgênicos. Elas deveriam avisar ao consumidor que naquele produto existia aí, tá certo, uma cepa transgênica. Muito bem.
Em 2008, esta lei ela foi revogada, então essa obrigatoriedade de expor, ou seja, de ter que expor através desse símbolo foi realmente revogada. Então, nas empresas elas não são mais obrigadas, porém, você ainda encontra isso daí. Os primeiros transgênicos que chegaram ao Brasil foram através de uma empresa americana, em 1986, tá? Chamada de Monsanto. Apesar do nome ser Monsanto, era uma empresa americana. Hoje, essa empresa ela é detida, seus direitos, vamos dizer assim, legais de produção, ela, na verdade, toda essa condição de pesquisa hoje pertence à Bayer, que é uma das maiores, se não a maior produtora de medicamentos aí do mundo, né? Alemã. Então, nós temos aí uma empresa que inicialmente chega ao Brasil, americana, e ela começa a trabalhar os transgênicos. Então, o organismo hoje, na época, ainda hoje, né? A gente tem assim a soja, nós temos o milho, tá? Nós temos aí o trigo, e aí vem batatas, existem muitos transgênicos aí. Quando você compra aquela batatinha Pringles, né? Que vem num copinho, que é cara que só molesta, pelo amor de Deus, com o dinheiro de que você comprar um negócio daquele, você compra 2 quilos de batata e faz batata com força, tá? Então você dora 2 quilos, muito mais de 2 quilos. Aí você pega aquele ali, se você verificar naquele Pringles, você vai ver essa letrinha lá embaixo no cantinho. Então são o vitamina, o flocão, né? Os flocões, não é só o vitamina, não. Vitamina é a marca, né? Mas você tem, todos têm naquele flocão, né? Fazer aquele cuscuz maravilhoso. Ele tem esse rapaz aí também. Então isso aí é uma representação de que nós temos transgênicos. Então isso mudou, hein, galera? Então não é mais obrigatório. Então vamos em frente. Veja bem, existe aqui agora, a gente vai começar a entender a questão dos transgênicos, que nós falamos aí num ponto interessante, tá, galera? Então a gente começa a analisar o seguinte: qual a importância, né, dos transgênicos? Tem vantagens, tem desvantagens? Galera, presta bem atenção. Vocês vão fazer uma prova, tá certo? Vocês vão fazer uma prova que ela é simplesmente uma prova que ela é elaborada pelo governo federal. O Enem é uma prova elaborada pelo governo federal. Então, tira da cabeça, pela misericórdia, essa ideia de você chegar e ter uma prova polêmica, trabalhar questões de desvantagens. A gente vai conversando aqui para tentar entender bem como é que funciona isso. Mas a gente vai conversar que tem muitas vantagens. O melhoramento nutricional, melhoramento na qualidade de gado de corte. Então, vamos tentar entender isso daqui. Evandro, como é que eu posso melhorar? Eu vou dar aqui, a gente vai conversar a questão das vantagens, desvantagens, vamos ver como é que se produz um transgênico, tá? Lembrem-se da técnica de DNA recombinante, fechou? Então, presta bem atenção. Melhoramento nutricional. Como isso funciona, meu amigo, minha amiga? Misericórdia. Galera, show, pelo amor de Deus. Ó, se liga, meus lindos. É assim. Melhoramento nutricional. Imagina que você vai no supermercado, né? Hoje você não está indo mais, né? Não, você pede, né, telefonezinho, vai no WhatsApp, beleza. Você chega lá e você solicita lá leite em caixa e você vai verificar que tem muitos leites, muitas marcas que são enriquecidos. Esses leites, vamos dizer assim, tá com ômega 3 e ômega 6, ok? Isso daí, ele é enriquecido na fábrica, tanto que é um leite mais caro. O que acontece? Hoje, e eu estou falando de hoje, e desde o meados da década de 90, nós já temos o leite caprino, que ele é enriquecido através da transgenia. Como assim, Evandro? Os caprinos, na condição de embrião, eles recebem, tá, genes de bactérias que são capazes de produzir esse ácido graxo, né? Na verdade, esse ácido graxo poliinsaturado, favorecendo, neste caso aqui, o quê? Que quando ou seja, a cabra vai produzir o leite, esse leite já sai, na hora da ordenha, já sai enriquecido com ômega 3 e ômega 6. Qual a vantagem? Você está melhorando nutricionalmente e a tendência é a redução dos custos. Outra coisa, a questão da resistência desses animais também, por exemplo, a doenças. A ideia é de criar animais mais resistentes. Onde é que se gasta mais, por exemplo, quando se fala em gado? Independente de ser bovino, caprino, ovino, gasta-se muito com ração, gasta-se muito com veterinário. Não é que o cara veterinário vai perder emprego, não, pelo amor de Deus, jamais, muito pelo contrário. Mas entenda que, nesse sentido, eu vou estar criando também
uma geração, tá certo? Com indivíduos muito mais resistentes. Então, isso vai criar uma economia para o, vamos dizer assim, né, o criador, e isso vai refletir a priori na mesa do consumidor. A priori, né? Essa é uma condição. Melhoramento na qualidade, tá certo? Do corte, ou seja, do gado de corte e gado leiteiro. Expliquei a questão do gado leiteiro e o corte também. Eu posso ter proteínas ainda mais, vamos dizer assim, proteínas que têm um suporte, principalmente de aminoácidos essenciais, de uma concentração maior, induzindo esses organismos, a partir da inserção de genes, produzirem mais aminoácidos essenciais de uma concentração muito maior. Então, vejo que tem, assim, grandes vantagens. Beleza. Tratamento de doenças. Esse é o grande X da questão, galera. O tratamento de doenças. Então, assim, se for alguma coisa cair sobre importância de transgênicos, essas coisas, nós temos que focar exatamente nesse último ponto aí, galera. Tá? Vou deixar aqui, ó, presta muita atenção. A gente tem que aqui, ó, dar uma ênfase neste último ponto aqui, o tratamento de doenças. Evandro, como assim? Transgenia. O que os caras estão fazendo com transgenia, criando organismos transgênicos? Cara, trabalhando, por exemplo, tá certo? A criação de vacinas gênicas, que são vacinas gênicas. Por exemplo, hoje já existe a produção de vacinas contra a gênica, ainda em teste, mas já existe, contra a esquistossomose, né? A barriga d'água. A barriga d'água que é uma doença, uma verminose que acomete países do terceiro mundo sem saneamento básico. Então, o que é que os caras estão fazendo aí? Já fizeram, na verdade. Eles estão pegando o material, ou seja, um genezinho lá, tá certo? O cistosoma. Esse gene, o cistosoma, ele é colocado num vírus. Esse vírus, ele é inserido no organismo, uma célula sadia. Essa célula sadia recebe esse vírus e aí o que acontece? Essa célula, ela vai apresentar esse gene do cistosoma. Quando essa célula é inserida no corpo, ela vai ser inserida e vai gerar algumas proteínas diferentes. Imediatamente, o sistema imunológico do camarada, ou seja, o ser humano, vai reagir contra essa célula que tem as proteínas, principalmente as espículas de quem? Do cistosoma. Então, estou criando a partir daí uma vacina, o quê? Chamada vacina gênica. Isso é um transgênico. Eu peguei o quê? O gene do cistosoma, coloquei numa bactéria, essa bactéria foi inserida lá numa célula, e essa célula, na verdade, modificada, foi inserida no indivíduo, e aí foi criado o quê? Foram criados anticorpos contra essa célula que tem a proteína, exatamente o cistosoma, que aí seria responsável pela reprodução do cara. Quer dizer, galera, a ciência hoje ela está baseada exatamente dentro desse contexto. Então, isso daqui, essa parte de transgênico relacionada a doenças, tratamento, é o que a gente tem que ter mais atenção, certo? Ainda mais que nós estamos vivendo uma situação onde a abordagem de questões relacionadas a problemas, doenças, é muito importante a gente ficar sempre atento a essa situação. Beleza? Tranquilinho? Aí, galera, tá de boa? Tá tranquilinho aí? Alguma pergunta? Tá de boa, geral, meu lindo, minha linda? Fala aí. Tá ou não tá? O som tá beleza? E aí? Lindos? Ah, que ridículos. Nojo de vocês. Ah, que podre, gente. Ninguém responde. Estão dormindo, é? Acorda aí, peste. Bora acordar, meu povo. Bora acordar, bora acordar. Ah, sim, Viviane. Valeu, Viviane. Obrigado, Anja. Ah, show de bola. Então vamos dar um gás. Vocês estavam dormindo, boy. Meu irmão, acorda, bicho. Hoje ainda é. Hoje é quanto? Meu irmão, hoje é que dia, hein? Hoje é segunda, né? Beleza. Hoje é domingo. Hoje é domingo. A minha querida, todo mundo tá vendo Marília Mendonça, eu não acredito não, boy. Marília Mendonça, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa perde tempo para assistir Marília Mendonça. Eu não troco Reginaldo Rossi nunca por Marília Mendonça. Nem a pau. É assim, é de um lado, né? Marília Mendonça, outro lado, Evandro Gomes. Gente, nem comparação, ué. Fala sério. Meu sonho. Reginaldo Rossi, né, Viviane? Reginaldo Rossi. Ah, arrasou. Galera, presta atenção. Raça negra, não, Caio, você agora falou uma palavra fantástica. Raça negra é o melhor que há na história da música popular brasileira, boy. Raça negra, eu tenho tudo de raça negra, vai tudo. Caraca, boy, arrasou. Esse bicho agora ganhou ponto. Se fosse terceiro, não dava um ponto. Beleza, galera, vamos embora. Zeca Pagodinho é bom, é bom. Mas raça negra é insuperável, tá? Desculpa.
E Zeca Pagodinho, o negócio dele é tomar cana, mas vamos embora. Show! Lindos, vamos dar o gás. Olha só, então vamos pegar aqui desvantagens. Recombinações danosas, gerando mutantes. Aí vou explicar isso aqui. Ô, Peste, tu acabou de falar de vantagens. Galera, é aquela história. A gente tem que focar bem mais na questão das vantagens, tá? Aquilo que eu estou te falando. Porém, desvantagens, recombinações danosas gerando mutantes. Geração de mutantes, no caso. Como é isso daí? Presta bem atenção. Vamos imaginar a seguinte situação para você entender bem como é que funciona isso. Imagina, nós temos aí o Anófeles, que é o inseto vetor, né, da malária, né? O Anófeles que porta, obviamente, nas suas glândulas salivares, tá? O plasmódiozinho que é inoculado. Então, esse bendito aqui, eu posso, através de modificações genéticas, e aí eu posso criar insetos mutantes que simplesmente começam a se adaptar em várias áreas, não condições endêmicas, mas começam a ser de forma cosmopolita, realmente começam a se espalhar, independente da condição climática. Cara, eu estou criando um mutante que eu posso dispersar uma doença que até então era endêmica. Então, isso é uma situação. Me perguntaram na semana passada sobre a questão do Covid-19. Covid-19 seria isso? Não, galera. O Covid-19 é uma mutação que todo vírus, principalmente da RNA, vai passar. Como nós temos H1N1, que é um vírus que sofre algumas mutações, o próprio Covid-19 é uma mutação, tá certo? Extremamente aperfeiçoada do H1N1 lá, tá certo? De 1918, exatamente da gripe espanhola. Então, o Covid-19 é uma grande mutação desse vírus, certo? E o vírus que nós temos hoje, aqui, por exemplo, nas Américas, esse vírus que está aqui na Europa e nas Américas, esse vírus é diferente do vírus que surgiu em Wuhan. Então, já foi comprovado através da leitura de material genético, tá? Através do seu genoma, que é um vírus diferente. Então, assim, não é essa situação que a gente está discutindo aqui, não, tá certo? Então, a gente está falando de uma condição artificial, foi criado um transgênico, esse transgênico pode gerar uns problemas ambientais. Criação de vetores, obviamente, muito mais resistentes. Sim, eu tenho, além da questão mutagênica, vocês sabem que quando eu crio indivíduos modificando geneticamente, variabilizando esses indivíduos geneticamente, a possibilidade de você criar uma criatura, vamos dizer assim, mais resistente às pressões ambientais é muito maior. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Galera, tranquilo? Então, foco principalmente nas vantagens. Eu quero que vocês fiquem atentos exatamente a isso aqui, ó. Tá? Eu tenho esse esqueminha aqui para a gente entender bem legal como é que funciona a questão da transgenia. Então, muito simples. Veja, eu tenho a planta 1, a planta 2, tá? Então, para vocês entenderem bem, vamos seguir aqui a sequência. Ó. A etapa 1, o que é que a gente vai pegar? Primeira coisa, você vai identificar, tá certo? O que você quer para ser transferido. Qual é o teu objetivo para transferir aqui? Lembra, esse processo é um processo que depende muito da técnica de DNA recombinante, foi o que a gente falou na semana passada. Então, veja bem, eu tenho aqui ó, a planta 1, beleza, ó, tô aqui, ó, e eu tenho aqui a planta 2, show? Muito bem. Na primeira etapa, identifica-se em uma planta, tá? Uma característica desejada, como eu acabei de falar. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Isso aqui é a espécie 1, aqui é a espécie 2, são espécies distintas. Bom, o que é que eu vou fazer neste caso agora aqui? Eu vou pegar nesta planta 1 e vou cortar uma sequência. Evandro, como é que eu vou cortar uma sequência? Através de que? Enzima de restrição. Lembra lá, ó? Cortezinho, show de bola. Em pontos específicos, fragmentos aleatórios. Então, vamos imaginar que eu quero aqui retirar dessa planta a capacidade dessa planta. Um exemplo, tá? De produzir uma... Pronto, vou fazer uma coisa bem simples. Ó, imagina que a planta 1 é a cana-de-açúcar que a gente tem, por exemplo, na África. E a planta 2 é a cana-de-açúcar de outra espécie que nós temos no Brasil. No Brasil, a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar brasileira, ela tem o caule mais delgado, mais fininho, porém é muito doce. Já a africana, ela tem um caule mais espesso, só que, ou seja, o suco, o caldo de cana, né, o caldo da cana, tem pouca condição, ou seja, tem pouca sacarose e é mais aguado. Então, eu pego exatamente o seguinte, da planta 1, aquela que tem um caule grosso, eu vou retirar um gene responsável pela produção do caule espesso, tá? Do caule espesso. E vou inserir, veja bem, vou inserir esse gene exatamente aonde? Em uma determinada região. Aqui eu tenho a planta 2, ó, certo? Eu tenho aqui a planta 2
onde eu vou cortar uma sequenciazinha, mas eu vou utilizar o material genético total, o genoma da planta 2. O gene que eu estou inserindo, ou seja, o gene que eu estou transferindo é da planta 1 para a planta 2. Vou colocar no embrião da planta 2, ou seja, da cana-de-açúcar brasileira, e quando eu tiver germinação, exatamente, que o genoma o genoma mesmo é da planta 2, essa planta 2, além dela apresentar o caule com bastante sacarose, que é uma particularidade de quem nossa cana-de-açúcar, ela vai apresentar também o que, pessoal? O caule espesso, que já foi decorrente da ação do gene da cana-de-açúcar africana. Ou seja, isso é um transgene. Por que é um transgene? Porque a planta 2 recebeu um gene diferente da sua condição. Ou seja, diferente da sua espécie. Então, isso daí. Então, a planta 2 caracteriza o transgene, esse processo chama de transgenia. Tranquilo, galera? Belezinha isso aqui? Alguma dúvida, meu povo? Filé, né? Então, isso aqui, ó, bobagem, né? Mas é muito importante a gente ficar ciente disso aqui. Tranquilos? Belezinha? Vou passar à frente, tá? Muito bem. Aqui é a etapa 2, como eu falei para vocês, os genes serão selecionados, depois eles vão ser cortados. Lembrando que a união dá-se através de quê? Através da chamada DNA ligase, né, que também é uma condição sintética. E a etapa 3 é exatamente a inserção e desenvolvimento do transgene planta, neste caso aqui, 2. Fechou? Lindos! Vamos embora agora para outra situação. Vamos lá. Nós vamos pegar aqui, vamos lá, conversar agora sobre esse rapaz aqui, chamado de clonagem. Gente, o que é clonar? O que é que a gente pode entender sobre clonagem? Então, galera, presta atenção. Quando eu falo em clonagem, veja bem, olha só, o conceito não é para ninguém decorar. Então, assim, eu vou copiar, eu vou criar cópias. Evandro, uma bactéria, quando entra em divisão binária, reprodução assexuada, aquilo ali é uma clonagem? Galera, presta atenção, é muito diferente do conceito de clonagem que a gente vai falar aqui em relação à genética, tá? São organismos geneticamente iguais, só que é uma condição natural. Entenda, aquela divisão binária que você vai ter que muita gente, são clones, tá? São idênticos, são cópias, são idênticos, só que são dois organismos que surgiram, na verdade, surgiram por um processo natural de divisão binária. O que eu estou falando aqui é a manipulação de aquele material genético para criar-se exatamente um clone. Então, assim, de acordo com o Weber, tá certo? Que olha só como o termo é antigo. Nós estamos falando do iniciozinho mesmo do século XX. Então, o termo não é algo tão recente, não. Essa ideia de cópia, tá? Então, o objetivo é fazer o quê? É criar clones. E, obviamente, vários clones já foram, vamos dizer assim, criados, tá? Nós temos hoje uma infinidade de organismos que são clonados. Então, a gente tem que analisar e ver qual a importância disso. Para que serve isso? E vem, então, sempre aquela pergunta, né? Evandro, já se clonou espécie humana? Galera, presta bem atenção. Clonagem não está relacionada aqui, por exemplo, a quantidade vamos dizer assim, o tamanho, né? Quantidade de genes, assim. Não é que a quantidade de genes vai interferir, mas a questão do tamanho. Quantidade de genes, ele tem uma relação, sim, mas vamos deixar eu explicar de uma forma bem clara. Vamos imaginar assim, muita gente pensa, não se clona um ser humano, mas já se clonou, por exemplo, um rato, já se clonou uma vaca, já se clonou ovelha, já se clonou sapo, já se clonou caprinos. Por que não clona o ser humano? Galera, presta bem atenção. Só para vocês terem ideia da complexidade, ficar mais claro isso aqui, imagina um camundongo, tá? Você pegar, por exemplo, um roedor, um rato desse laboratório, esse rato branco, esses caras têm mais genes do que nós, seres humanos. Aí você, peraí, tu tá errado, peraí. Um rato tem mais genes do que a gente? Sim. Só que tem um detalhe muito grande. Quantidade não é qualidade. Vejam, os ratinhos têm, imagina aqui minha mão, certo? Isso aqui, o ratinho, vamos imaginar, ele tem 4 genes. A comparação seria 3 para 2, 4 para 2, em ser humano, em termos de quantidade de genes, só para entender. Só que os genes nos ratos são bem pequenininhos, são formados por sequências pequenininhas.
se comparadas com a do ser humano. Então, por exemplo, enquanto você tem genes nos camundongos que apresentam aí cerca de 200, né, nucleotídeos, você tem genes no ser humano que tem mais de 2.000 nucleotídeos. Então, cara, é muito mais fácil, presta atenção, você identificar 10 genes de 200, tá, do que um de 2.000. Estão entendendo aí a diferença? Então, é isso que acontece. Então, a genética humana, a questão do estudo da genética humana, o nosso genoma, ele é muito complexo, porque existem muitas sequências introns, né, que ainda não foram identificadas, que porventura possam ser exons que a gente não conhece ainda. Beleza? Quando eu digo introns e exons, galera, tá tudo em ordem. Vocês entendem legal o que seriam introns e exons? Tá beleza? Porque é importante esses conceitos que eu acho que vocês viram lá em genética molecular com o tio lá de Natal, né? Eu acho que ele deve ter conversado com vocês quando falou de genética molecular. Introns, exons, beleza? Então, tem alguma dúvida nesses dois termos aí para a gente seguir a entender isso aqui ou não? Posso seguir? E aí, lindos? Filé de Creusa ou não tá filé de Creusa, gatos? Alô? Aqui, nojo de vocês. Estão vendo Marília? Cara, elas estão vendo Marília. É Marília Mendonça o nome da infeliz, né? A roedeira da peste. Então, tá tranquilo, né? Então, vamos seguir. Intros e exos. Então, vamos em frente, hein? Não que... Eita, não. Tá. Agora tu me lascou. Não que não tá tranquilo, não sabe o que são intros nem exons. É isso? Todo mundo vai sofrer. Não. Não, tô perguntando se intros e exos. Se vai sofrer aí, eu estou... Mas, rapaz, o porra tá... Ó, Carlos, a galera assistiu a aula de química show aí, ó, e começaram a beber na minha aula. Isso é uma fuleiragem, viu? Aí eu tô falando de intros, né, que tá pensando em tomar uma. Miserável. Pestes, ridículos. Intros são sequências, veja bem, intrometidas, ó, entenda. Pelo amor de Deus, não é que significa intros intrometida, não, tá? São sequências não codificadoras. E os exons são sequências codificadoras. Ridículos. Todo mundo... Olha só, cara, o povo tá bebo, meu irmão. Putz griles, velho. Ó, galera, vocês entenderam que a gente terminou já a genética geral, né? Bem que... Apareceu um sóbrio. Muito obrigado, Caio. Olha, vou dar aula só pro Caio, que já está todo mundo bebo aí. Viviane, inglês, tudo pé de cana aí. Eu acho que não. Ó, não sabe nem o que tá falando mais inglês. Eu acho que não, que mulher? Que eu acho que não. Período solto é esse. Lindos, vamos embora. Então vamos pegar aqui sobre a questão dos clones, beleza? Galera, então assim, a questão dos clones, para a gente entender legal essa bagaça, se liga. Então assim, vamos lá. Tentar ver isso aqui. Então, na clonagem, em biotecnologia, refere exatamente a esses processos usados para criar cópias, como eu falei agora para vocês. Então, nós temos aqui a criação de segmentos, tá? Que eu posso criar genes, e eu tenho a clonagem, obviamente, de organismo, que é a clonagem aí que a gente está falando, a clonagem somática. Então, vamos lá. São dois tipos básicos de clonagem. A reprodutiva, que a gente vai conversar agora, que foi a clonagem que realmente ganhou destaque. Aí o pessoal chegou, Evandro, por que o pessoal fala tanto da desgraçada da Dolly? Gente, é porque a Dolly, vamos lá, vamos tentar entender bem como é que funciona isso aqui. Veja bem. A Dolly foi assim. Nós, e eu digo nós, brasileiros, pesquisadores, vocês, futuros pesquisadores, estarão desenvolvendo ciência no Brasil, seja na UFPB, seja na UFRN, seja na USP, onde molesta for, na UFPE. Vocês, nós vamos e podemos e devemos fazer ciência, apesar de todos os contratempos que existem. Somos os melhores pilotos da ciência do mundo. O problema é que a gente não tem o automóvel bom para a gente dirigir. Por que eu digo isso a vocês? Eu falei na turma no sábado, vou falar aqui para vocês. Semana passada, semana retrasada, o Brasil, ele deu assim, cara, uma amostra de como nós somos tampa de cruz. O que foi que o Brasil fez? Estamos vivenciando essa pandemia e o Brasil foi o primeiro país, na verdade, foi o único país que conseguiu
decodificar o genoma do COVID em apenas 24 horas, ou seja, um dia. Coisas que Espanha, Alemanha, que tem um dos melhores, se não o melhor sistema de saúde do mundo. Inglaterra, Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, vamos dizer assim, Estados Unidos levaram de 1 a 2 dias para decodificar. Desculpa, de 1 a 2 semanas para decodificar. Nós levamos um dia, 24 horas. Nós somos muito tampas, velho. Então, por que eu estou falando isso em relação aqui? A Dolly recebe vamos dizer assim, um destaque mundial. Nós estamos falando aí meados do século XX, nós estamos finalzinho do século XX, né? Da década de 90, meados da década de 90, em 1995, começaram os trabalhos bem mais efetivos, e em julho de 96, após aí, quase 280 tentativas, tá? Foi exatamente a Dolly, ela foi criada. Como ela aconteceu? Então, exatamente isso aí, na Escócia, foi criada a Dolly, porque foi o primeiro mamífero, ou seja, o primeiro organismo de grande porte. Por que eu digo aqui, aí eu falei com essa introdução sobre o Covid e essas coisas? Porque o Brasil, a Embrapa, estamos falando de 1996, quando foi em 2003, caramba, que espetáculo é esse que me aparece agora, que mulher fantástica é essa, meu Deus. Janaína, a mulher espetacular. Perdi até a concentração, caraca, desculpa aí, velho. Sei nem como é que eu falo agora. Voltando aqui a raciocínio, quebrei totalmente a linha de raciocínio, meu Jesus. Lindos, então presta atenção. Nós brasileiros somos tampa de crush mesmo. Por quê? 2003, tá? 2003, o Brasil cria, sim, ele cria um maior, ganhamos da ovelha, criamos uma vaca, um clone, uma vaquinha show. Essa vaca que foi, sim, tomando suporte maior, assim. A ovelha ganhou porque a ovelha foi a primeira. Mas nós fizemos uma vaca, meu filho. E essa vaca, linda e maravilhosa, foi chamada de Vitória. Porque foi uma vitória para a genética. Mas o nome Vitória, e depois essa vaca foi cruzada. Até então pensava-se que os clones, na verdade, poderiam ser, assim como os transgênicos, estéreis, e a Vitória cruzou e deu, sim, a cria, ela deu, pariu. Uma bezerrinha show de bola, chamada de Glória. Teve a Vitória e teve a Glória. Daí, minha gente, apareceu então o Brasil como um grande potencial dentro da engenharia genética. E nós somos um dos melhores no mundo. Tem perguntas fashion ali, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu só puxar aqui, tá a confusão da chibata. Que foi, hein, lindos? Vocês estão vendo Marília Mendonça? Essa dólar, como é? Guaraná? Só para abrir. Olha, o povo tá bebo mesmo. A desgraçada tá sabendo nem digitar. Essa dólar é Guaraná, essa brinca. Professor, por favor, o senhor poderia explicar a respeito dos exos e índices? Não entendi muito bem. Certo, Ana, tá show. Gleice, para de beber, mulher, pelo amor de Deus. Gente, presta atenção. Introns e exons são sequências. Vamos lá, você tem o genoma, ou seja, vamos lá, você tem todo o DNA, certo? DNA. Então você tem intro. Eita, não bebe não? Então, tá, então já sei, é a superlua, né? É a superlua. Foi só para eu tô brincando, gata, relaxa. Tá certo? Então, veja bem. Você tem os introns e o exons, tem o genoma. Então, é o seguinte, os introns, tá? Na hora que se tem um processo de transcrição, que é a transcrição? É a produção do RNA a partir do DNA, tá? Lembra aquela história do RNA mensageiro? O mensageiro primário, ele tem exons e introns. Os introns, lembra daquela história intrometido, né? Que significa intrometido não, entenda. São sequências não codificadoras. Se você faz uma festa, Ana, na sua casa, você não quer nenhum intrometido. Então, você imediatamente vai tirar esse miserável da sua festa, porque ele vai te incomodar, ele não vai ser interessante. Os introns, na hora que você tem a produção do RNA mensageiro, eles vão também, os introns vão. Tem importância? Tem. Eu não vou entrar no mérito agora, porque a gente desvia muito a discussão. Aqui em genética molecular, vocês têm a aula lá do tio lá do Rio Grande do Norte. Mas esses introns, eles precisam ser retirados, por quê?
Se eu continuar com os introns ali, eu vou ter defeitos, eu vou ter erros na hora de produzir a proteína. Isso pode gerar uma mutação. Então, existe um processo chamado splicing, alguns chamam de splicing, mas na verdade, eu conversei comigo meio, tá certo, em inglês é splicing mesmo. Você retira lá, aqueles camaradas lá, tu retira o splicing, ou seja, o que é esse splicing? Um conjunto de proteínas que retira os introns, ficando só as sequências codificadoras, são chamadas exons. E são esses exons do RNA mensageiro que são responsáveis pela produção exatamente das proteínas que são interessantes para nós. Então, por exemplo, a pepsina, a amilase salivar, todas as ações metabólicas, bioquímicas do teu corpo, do nosso corpo, depende exatamente de uma coerência, de uma condição correta na produção dessas benditas proteínas. Ou seja, não pode ter erro ali, não. E qualquer erro ali vai gerar, com certeza, alguma condição posterior de dano, tá certo? À informação genética do indivíduo. Beleza? Tranquilinho? Show de bola. Então, galera, olha só. Então, nós temos aqui a questão da Dolly. Como surge, então, esse processo aqui? Vejam, só para a gente fechar aqui, eu passar a bola para a maravilhosa Janaína. Gente, presta atenção como é que funciona esse negócio aqui. É muito simples. Se liga. O que nós vamos conversar é exatamente o processo relacionado aqui à produção da Dolly. Outros mecanismos aconteceram sim, mas foi em relação à Dolly. Por que eu estou falando isso? Que vocês podem pegar algumas questões trabalhando um mecanismo muito parecido com esse. A diferença vai ser exatamente neste ponto que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá certo? Então, presta bem atenção. Vamos tentar entender como é que funciona isso. Beleza, Ana? Olha só. No processo, tá, de clonagem da Dolly, foram utilizadas duas raças. Entendam, raças da mesma espécie. A Blackface, o nome já diz tudo, né? E aqui você tem a Blackface e a Finn Dorset. Que essa aqui, essa branquinha aqui, a Blackface, está bem claro porque Blackface. Foi que os caras fizeram. Vamos lá. Foi que os caras fizeram aqui para você entender, ó. Tá tudo numerado bem bonitinho aqui, ó, para ficar fácil para vocês entenderem lá. Beleza? Essa clonagem foi uma clonagem reprodutiva, ou seja, ela foi do tipo somática. Evandro, por que somática? Porque eles foram aqui retirando células exatamente somáticas. Nós temos dois tipos de células, as somáticas e as, obviamente, reprodutivas ou germinativas. Toda célula somática, não esquecer disso, toda célula somática ela é de carga 2N, ou seja, tem a carga diploide. Foi o que os caras fizeram. Pegaram a célula das glândulas mamárias da raça Finn Dorset, certo? E pegaram essa célula linda e maravilhosa aqui, tá ok? Eles pegaram o óvulo, aqui, ó, o óvulo, ok, da Blackface. Lembrando, são da mesma espécie, só de raças diferentes. O óvulo aqui foi o que eles fizeram. Aí, vejam só. Eles extraíram o núcleo, tá? Ó, tá a sequência 1, 2. Extraíram o núcleo, retiraram aqui o núcleo. Na retirada do núcleo, eu vou ter o quê? Uma célula todinha aqui, ó. Só que essa célula, ela está sem o núcleo. Tá? Ela está sem o núcleo, a nucleada. Muito bem. Através de um mecanismo chamado de eletrofusão, ou seja, são mini microchoques, né? Choques mesmo, elétrico, estou falando. Eles pegaram, aí vem a diferença. Eles pegaram toda a célula somática, e eles fundiram ao óvulo anucleado. O Evandro estava estudando que os caras retiraram o núcleo da célula somática e colocaram na célula ovo. Não foi isso, não? Fizeram, mas não com a Dolly. Por isso eu especifiquei bem no início que é a questão da Dolly. Então, eles fizeram a fusão de toda a célula somática, citoplasma e núcleo, com o óvulo anucleado da quem? Da Blackface. Após isso daqui, eles pegaram essa estrutura, colocaram in vitro e promoveram um processo de divisão, olha só, divisão, segmentações, aquele desenvolvimento embrionário até a fase de blastocisto, certo? Até aqui a fase de blastocisto. Vocês sabem muito bem que a fase blastocisto é aquela fase chamada de blástula, ok? Tudo isso in vitro.
Pegar isso daqui, vou fechar, viu, Jana, agora. Pegar isso daqui, tá certo? Essa forma aqui, a blástula, e inocularam aqui, ó, em uma blackface, que foi a barriga de aluguel. A blackface foi a barriga de aluguel. E quando a blackface engravida dessa coisinha, que é carga diploide, porque é proveniente de uma célula somática, ela vai exatamente parir quem? A bendita ovelha Dolly, que nada mais é do que um clone de quem? Dessa ovelha aqui, número 1. Então, veja bem, Dolly foi um clone perfeito. Preste atenção para a gente encerrar aqui. Não, Dolly não foi um clone perfeito, mas Evandro, ela foi. E como o GC Quirino fala, escarrado e esculpido, né? Mas, na verdade, o que acontece é que Dolly ela vai apresentar o material genético nuclear mesmo, só que o mitocondrial da Dolly é o mitocondrial que é proveniente desta célula aqui, ó, se liga, da célula 1, ou seja, vem daqui porque essa aqui tinha uma mãe, né? E também o mitocondrial, que é majoritário, vem de onde? Do óvulo também, da blackface. Então, para a Dolly ser um clone perfeito, fosse, né, tivesse sido um clone perfeito, ela teria que ter o mitocondrial e o nuclear, ou seja, o DNA mitocondrial e o DNA nuclear da mesma raça, ou seja, do mesmo organismo. Posteriormente, eles fizeram isso. Então, esse foi o mecanismo de formação do clone Dolly. Beleza, galera? Tranquilo aí? Para a gente fechar essa bagacinha show aí. Tá tudo em ordem. Belezinha de Creuza. Eu vou passar a bolinha para a linda, maravilhosa Jana. E aí, galera? Alguma dúvida? Gente, olha só. Fique em casa. Mais uma vez, a gente tem que ratificar essa ideia que as pessoas estão, me perdoe assim, estão nem aí, estão dando assim bolas pro negócio. Então a gente vê, ontem eu fui levar minha mãe para vacinar, impressionante, filas quilométricas na lotérica, filas quilométricas, por exemplo, em feiras livres. Eu não sei o que o pessoal está pensando, não. Nós temos aí só nos Estados Unidos, em uma cidade, mais mortos do que em toda a China. Então, assim, as pessoas realmente não é por falta de informação, que a informação está diariamente. Então, galera, continue aí do jeito que vocês estão e orientem, tá certo? Aquela galerinha que sempre tem uns teimosinhos, vocês vão orientando aí. Beleza, galera? Tá tranquilo? Meu povo, olha só, vou aqui encerrar aqui o slide, beleza? Vou encerrar aqui o slide.